continua agora repercutindo essa questão das tarifas do Trump com mais um notável aqui do nosso canal, que é o deputado federal Pedro Lupion, que também é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Real Time. Obrigado, agradeço mais uma vez a gente conversando esse assunto que está movimentando os mercados aqui no Brasil. Exatamente. Mais cedo eu falei com o Pedro Batistella, aqui, que é um grande produtor de biocombustível do Brasil. Desculpa, o Erasmo Batistella. Eu confundi Erasmo Batistella com o Pedro Lupion, misturei os nomes. Bom, mas ele estava me dizendo o seguinte... amigos, pode continuar. E a gente sempre bate ótimos papos com os dois aqui. Mas ele estava falando para a gente o seguinte, né? Que nesse momento é melhor ter sangue frio, como a Bruna também acabou de falar aqui, e fazer uma negociação assim muito focada, né? Porque o etanol brasileiro, a gente sabe que ele tem muita competitividade. E, inclusive, o mercado americano, ele acredita que não ameace o Brasil, mas ele preferia que, numa negociação assim, que se fosse para escolher entre zerar tarifa para os dois ou deixar os dois com tarifa de 18%, ele preferia deixar a tarifa dos dois com 18%. Por quê? Porque o etanol americano ele tem muito subsídio, né? A gente vai estar abrindo o mercado para um setor que é altamente beneficiado pelas políticas internas do governo americano, né, Pedro? Sabe o que é interessante também? O etanol americano, que é etanol de milho, é diferente do etanol de milho brasileiro, por exemplo. Nosso etanol de milho aqui é safrinha, não tem aquela pegada de carbono e tal. Por causa das políticas ambientais da Califórnia, quase todo o etanol brasileiro de cana-de-açúcar exportado para os Estados Unidos vai para a Califórnia justamente por essa política de redução de pegada de carbono. Então, será um problema sério, porque aumentar a tarifa do etanol brasileiro para os Estados Unidos vai aumentar o preço para o consumidor americano. Então, é um problema que os Estados Unidos estão puxando para si. Vamos lá, de 2% para 18% é um impacto grande, mas é muito melhor para nós ficar com essa tarifa do que efetivamente nós termos que aguentar o etanol de milho, que tem uma produção gigantesca nos Estados Unidos, entrando aqui no Brasil com uma redução tarifária. Então, do jeito que está, existe uma briga, eu já disse isso para vocês aqui algumas vezes, existe uma briga muito antiga sobre a cota de açúcar que nós conseguimos colocar lá. Eles taxam em 70% o nosso açúcar, porque eles usam açúcar de beterraba lá, usam açúcar americano, açúcar europeu. Então, a gente precisa sempre estar negociando essa tarifa do etanol. Agora, como eu antecipei nas semanas anteriores das nossas conversas, isso era previsível, né? Natural. O presidente Trump tem feito essas medidas, tem chamado para a mesa todo mundo e chama para a mesa criando a dificuldade para colher a facilidade. Assim que funciona, sempre funcionou. No governo passado, eu lembro, participei inclusive de algumas reuniões com a então ministra Tereza Cristina, com o presidente Trump à época, justamente tratando dessas questões de cotas de açúcar e de etanol e uma insistência enorme dos americanos de colocar o etanol de milho aqui no Brasil. Hoje nós temos uma grande produção de etanol de milho, um etanol de milho diferente do etanol de milho americano, mas o nosso etanol de cana-de-açúcar cumpre uma função ambiental lá na Califórnia principalmente. E uma aposta aqui, ficar um spoiler aí. Não acho que o governo californiano, democrata, extremamente contra o governo Trump, vai aceitar uma tarifa contrária aos seus interesses, que faz os 10% de mistura com etanol de cana-de-açúcar brasileiro no estado da Califórnia. Agora, essa ameaça mais recente do Trump, né, de aplicar reciprocidade a todas as tarifas internacionais, ela assim, prejudica outros produtos brasileiros também? Vamos falar do café, né? Café, praticamente, os Estados Unidos acho que não produzem café, né? Se colocarem uma tarifa alta na questão do café, você acha que vai impactar a nossa indústria aqui também? Impacta, claro que impacta. Qualquer tipo de tarifa impacta, mas vai impactar muito mais o consumidor americano. Eles não têm onde buscar, né? Ele vai colocar essa tarifa para quê? Para ele diminuir a possibilidade de acesso ao mercado americano para os consumidores americanos? O volume de café que o Brasil produz é gigantesco. Tá certo que o café colombiano tem um marketing muito forte e tal, mas o café brasileiro tem uma força muito maior no mercado americano. A gente entra com muita quantidade, bem como laranja. Vamos lembrar, mais uma vez, não canso de falar isso, 80% do suco de laranja no mundo é brasileiro. Os pomares de laranja da Flórida, tem até na placa dos carros da Flórida o símbolo é uma laranja, mas tiveram problemas seríssimos de doenças como o greening e acabaram sendo dizimados. Então, são vários produtos que o americano não tem como viver sem, né? Ele precisa ter acesso a esses produtos e não acredito que virá uma represália de tarifas assim. Como também a reciprocidade por parte do Brasil em relação a produtos americanos
é algo que tem que ser pensado em alguns casos, mas também não pode atrapalhar. Nós temos preocupações com a agroindústria separada dessa questão da indústria pesada, né? Essa questão do aço, por exemplo, impacta todo mundo. A gente precisa disso. Vamos falar de agro? A gente precisa de aço para maquinário, a gente precisa de aço para a indústria, a gente precisa de aço para silagem, para construção de armazéns, aliás. Então, é um problema sério para os nossos produtores também. Então, tem que ter muita tranquilidade, muita calma, e eu estou na torcida aqui para que a diplomacia brasileira, e vamos falar, o pessoal de carreira do Itamaraty é muito capaz, é muito preparado. Eu espero que a gente consiga ter a maior parcimônia, a maior calma possível para não entrar nas bravatas, nas provocações e consiga fazer as negociações possíveis, como foi feita anteriormente. Na gestão anterior do Trump, na época era presidente Bolsonaro, era outros componentes do Itamaraty, no Ministério da Agricultura e tal, ele deixou as tarifas do Brasil fora, foi isentado, né? Então, a gente tentar buscar uma alternativa diplomática para que a gente não tenha problema na nossa indústria. Agora, essa assimetria que o Trump está martelando aí, ela não faz muito sentido, né, Pedro? Porque, primeiramente, tem uma questão aí de comércio internacional, de que muitas tarifas que os Estados Unidos eles abrem mão aí são para incentivar o desenvolvimento de países mais pobres, de maneira que não impacta muito a economia americana. Mas também tem uma outra questão, que é a seguinte, o Brasil, por exemplo, não produz, sei lá, muito trigo, né? Ou não é autossuficiente em trigo. Então, não faz sentido o Brasil ter uma tarifa muito grande para a importação de trigo. Por outro lado, o Brasil exporta muito suco de laranja. Nesse caso aí, ele tem talvez interesse aí em promover mais um equilíbrio. O que eu quero dizer é o seguinte, se você colocar assimetria em tudo, talvez não seja do interesse nacional, né? Claro, com certeza. A gente tem peculiaridades e características específicas de cada um dos produtos da cadeia produtiva. Você citou um exemplo muito bom aí, lembra da nossa guerra com o trigo argentino? Nós já tivemos problemas na OCDE e na OMC, na OMC, com os Estados Unidos em relação ao algodão, em relação ao camarão, em relação a vários outros produtos, justamente por causa da imposição de tarifas que nos tiraram a competitividade, vamos dizer assim. Inclusive, hoje, já vi uma fala do presidente Lula falando sobre entrar na OMC e denúncia na OMC sobre a questão do aço. Não sei se é a estratégia mais correta com uma pessoa de personalidade forte como o Trump, né, que chama para a briga e gosta da briga, né? A gente precisa conseguir esse equilíbrio nas vias diplomáticas, com muita conversa, com muita articulação e buscando compensações em outras áreas. O que os republicanos estão fazendo, o que o presidente Trump está fazendo, é tentando buscar a industrialização de volta para os Estados Unidos, né? Fazer gerar emprego lá dentro, gerar indústria lá dentro, diminuir a importação de produtos chineses, principalmente, criando tarifas muito mais pesadas lá. Mas eles não conseguem viver sem isso. Eles precisam dos produtos brasileiros, precisam dos produtos chineses, precisam da importação, principalmente de commodities, de alimentos. Então, a gente precisa levar isso com muita tranquilidade. Tudo tem uma particularidade, tudo tem uma característica. Vamos falar de carne, proteína. Boa parte dos frigoríficos americanos, dos abatedores, das plantas de abate americanas, hoje pertencem a conglomerados brasileiros. Então, eles não têm como ficar criando também tantas dificuldades e nenhuma reciprocidade tão clara. A ministra Tereza Cristina falou há pouco, né, nas suas redes sociais, sobre a lei de reciprocidade, que ela é autora e relatora no Senado, que é o que a gente busca justamente em questão ambiental, né, para que a reciprocidade ambiental ocorra principalmente em relação à União Europeia, que fica impondo um monte de problemas para nós e apontando o dedo sobre as nossas condições de produção agrícola, e que a gente precisa ter reciprocidade. O caso americano é a mesma coisa, ter reciprocidade com limites para que não atrapalhe a cadeia produtiva e principalmente esse equilíbrio entre importação e exportação e nossa balança comercial. Nós somos um país exportador de alimentos, a gente tem que continuar com essa característica. Tá certo. Pedro Lupion, notável aqui do nosso canal, muito obrigado pela sua participação e bom dia. Bom dia, obrigado. Até semana que vem. Até.